ensina a ser mãe, nos ensina a ser irmãos, a amar uns aos outros como a nós mesmos. São coisas que são difíceis, mas o Senhor nos ensina como, nos dá a direção. Vamos estender a mão para a serva do Senhor. Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, diante de Ti, Senhor, a Tua filhinha já está, ó Pai. E eu sei que o Senhor já colocou uma palavra em seu coração, ó Pai. Que ela venha ministrar as nossas vidas, Senhor, trazer o seu ensinamento, Senhor, o Teu querer, para que nós possamos crescer mais e mais diante da Tua presença. Cobre a Tua filha com Teu sangue, guarda ela com Teu poder, Senhor. Abra os nossos ouvidos, Senhor, que nós possamos prestar atenção naquilo que o Senhor tem para nós, para esse dia, para essa semana. É o que eu te peço, Senhor, e já te agradeço em nome do Senhor Jesus. As palmas louvam o Senhor Jesus e a palavra com a pastora Simone. A paz do Senhor, irmãos, pode sentar um pouquinho? Deus abençoe a irmã Mayra, né, por essa apresentação. Irmãos, ela fez hoje, né, foi meio corrido, né, irmã Mayra? Mas ela, com todo o amor, ela se dedicou a estar vendo essa data, né? E trabalhando. Então, hoje o ensaio foi bem rapidinho com as crianças. Mas tenham paciência que daqui a pouco vai ficar, olha, uma bênção. Hoje foi só a estreia, né, irmã Mayra? Mas ela, com todo amor, fez as máscaras, fez a decoração. E eu já quero, já falando com vocês, que dia 12 de outubro nós vamos fazer um grande culto para as crianças aqui. Então, nós vamos trabalhar a base de doação. Você que pode ajudar, a gente fala assim, estamos em junho, né? Mas para outubro é um pulo, né? Porque os dias estão passando muito rápido e os meses também. E quem puder ajudar em doação, procurar a irmã Mayra, ver o que vai ser feito, né? Eu creio que vai ser saquinhos de doce, vai ter a decoração, a gente também vai procurar ter lembrancinha para as crianças. Então, você que pode ajudar, irmãos, esse ministério infantil, nós não estamos investindo em outra coisa, a não ser o futuro de amanhã. Pois os futuros pastores que estão aqui, se Jesus não voltar, as futuras missionárias, são os homens e mulheres de Deus do amanhã, porque eu já fui criança, você também já foi. Nós um dia estávamos ali, depois a gente foi para os adolescentes, depois a gente foi para os jovens, hoje nós estamos no grupo de senhoras, né, irmã Heloísa? Então nós temos que investir nos nossos filhos. Então você que às vezes não pode, talvez ajudar com alguma coisa materialmente, mas ore por esse grupo de crianças, apresenta a irmã Mayra nas mãos do Senhor, apresenta cada criança que também vai ser bênção em nome de Jesus, amém? Antes de eu trazer a palavra que Deus colocou no meu coração, vocês estão felizes nessa noite? Aleluia, está uma noite chuvosa, está meio frio, né? Mas a alegria do Senhor é a nossa força. É por isso que nós estamos aqui nessa noite. É porque esse Deus poderoso, Ele tem nos sustentado, Ele tem nos ajudado. E eu tenho certeza que mais um dia Ele permitiu que nós estamos na presença dEle, porque a boa mão dEle está sobre nós. Então, se eu fosse você, eu não ficava quietinho aí não, eu já ia abrindo a minha boca e glorificando a esse Deus Todo-Poderoso, porque Ele é digno de ser exaltado. Quem sabe hoje o inimigo olhou para a minha vida, olhou para a tua vida, olhou para a tua casa e disse, não vai chegar até a noite, não vai conseguir, mas Deus nos deu livramento e nós estamos aqui nessa noite. Então é motivo de nós se alegrar, irmão. Jesus está presente neste lugar. E eu creio que enquanto você está aqui, você crê que Ele vai visitar a tua casa também? Talvez hoje você não está com todos da tua família aqui. Tem pessoas que faltaram, mas Deus é Deus de perto e Deus de longe. Na medida que nós estamos adorando, Ele vai visitar lá também. Eu vou louvar a Deus com louvor, irmã Vívia, solta aí. Eu peço que a igreja me ajude, é bem conhecido. Eu estou com a garganta um pouco ruim, irmãos. Ontem eu fui pregar numa tarde da bênção, irmã Heloísa, e na frente da igreja tinha um homem com um som ligado no último volume. Oh, Jesus, que coisa difícil foi pregar naquela igreja ontem. E sabe aquele carro que faz tu, que treme tudo? E umas músicas do mundo e nós lá glorificando a Deus. Na hora que eu peguei o microfone, eu já falo alto, né? E aquele som estrondando, eu falei para os irmãos, eu vou ter que gritar mais ainda do que... Aí a garganta ficou bem ruinzinha. Mas louvado seja Deus, né?
Porque enquanto muitos estão afrontando a igreja do Senhor está indo avante. Né? Como Pedro disse, eu edifiquei a minha pedra sobre uma igreja e as portas do inferno não vão prevalecer. Pode o inimigo se levantar, né? Pode o inimigo querer lançar desânimo, mas maior é o Senhor que nos chamou. Maior é o Senhor que te chamou, que está aqui nessa noite. Então vamos louvar o Senhor. Aleluia. Pode soltar. Aleluia. Ele é o Deus que está aqui. E é o Deus que vai visitar a sua família. Hoje é culto da família. Ele é poderoso. Senhor, não foi fácil te encontrar aqui. Minha filha está quase morrendo lá em casa. Me falaram que o Senhor pode curar. Se não for te pedir muito, Jesus, passa lá em casa. Passa lá em casa, Jesus. Vai na minha casa, Jesus. Cura minha família. Traz vida, traz vida, traz vida. Passa lá em casa, Jesus. Vai na minha casa, Jesus. Mexe na estrutura. A casa é tua, é tua, é tua. Louve esse louvor profetizando como se fosse uma oração nessa noite. O nosso Deus, Ele é fiel. Aleluia. Olha o que Ele diz para nós nessa noite. Filho, eu tô indo lá em direção ao teu problema. Filho, eu tô indo lá. Pra mim não existe dilema. A promessa não morreu, a herança está de pé. Não perca a tua fé. Talita cumi, levanta, menina. Talita cumi, levanta, tem vida, tem vida, tem vida. Passa lá em casa, Jesus. Vai na minha casa, Jesus. Cura minha família. Traz vida, traz vida, traz vida. Passa lá em casa, Jesus. Vai na minha casa, Jesus. Mexe na estrutura. A casa é tua, é tua, é tua. Louva comigo nessa noite. E na medida que nós louvamos ao Senhor, é uma palavra que está sendo liberada sobre a nossa vida, sobre a nossa casa. Muitas das vezes nós dizemos assim, não tem jeito, mas na medida que você louva, Ele está passando na tua casa. Ele está passando na sua dificuldade hoje nesse lugar. Ele está trazendo vida, sabe, vida, e não é vida material, mas é alegria, transformação, restauração. Ele está trazendo alegria para lares nessa noite. Ele está trazendo união novamente nessa noite. O nosso Deus é fiel. Na medida que você está aqui adorando, Ele está passando, irmão. Eu sinto a graça de Deus para dizer, Ele está passando. Aleluia. Passa lá em casa, Jesus. Vai na minha casa, Jesus. Cura minha família. Traz vida, traz vida, traz vida. Passa lá em casa, Jesus. Oh, aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia.
Fica ligado no trono da graça nessa noite. Oh, nós estamos numa batalha nessa noite, eu creio. Eu creio, Jesus. Faz morada, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Agora nós vamos entrar na palavra, irmão. Eu gosto tanto de louvar o Senhor, mas ultimamente a garganta não está correspondendo. Mas Jesus é bom, né? Toda ferramenta que a gente encosta ela um pouquinho, ela fica enferrujada. Mas ela vai desenferrujar em nome de Jesus. Né? Ela vai desenferrujar. Pega a sua Bíblia sentado mesmo. Abra ela em 2 Reis. 2 Reis 4. Nós vamos ler a partir do 1º. 2 Reis 4. A partir do 1º. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Certa mulher das mulheres, dos discípulos do profeta, clamou Eliseu dizendo: meu marido teu servo morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. E chegando o credor para levar os meus 2 filhos para serem escravos. Eliseu lhe perguntou: que te hei de fazer? Dize-me o que tens em casa. E ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestado vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias e não poucas. Então entra, fecha a porta sobre ti, sobre os teus filhos, e deita o azeite em todas aquelas vasilhas. E põe à parte o que estiver cheia. Partiu, pois, dele, e fechou a porta sobre si e seus filhos. E estes chegavam às vasilhas, e ela se enchia. Cheias as vasilhas, disse ela a um dos filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então ele foi e fez saber ao homem de Deus e disse: vai, vende o azeite, paga a tua dívida, tu e teus filhos vivei do resto. Agora, sentado mesmo, você vai colocar a mão no teu coração, vai fechar os olhos. E nós vamos orar mais uma vez nessa noite. Aleluia. Feche seus olhos. A palavra de Deus, ela é poderosa. A palavra de Deus, ela é poderosa para curar, para restaurar, para transformar nessa noite. E eu quero pedir em nome de Jesus, você nessa noite vai se ligar na medida que a palavra do Senhor ela for sendo liberada sobre a nossa vida. Pois a palavra de Deus, ela não é da pastora Simone, ela não é do irmão, a palavra é de Deus. E eu creio que nessa noite Deus tem uma palavra profética sobre a nossa vida, porque palavras, aleluia, que é lançada do altar, ela se torna realidade na vida daquele que crê. E muitas das vezes quando chega a hora da palavra, o inimigo ele quer nos dar uma inquietação, ele quer tirar o nosso foco, ele quer deixar muitas das vezes nós pensando no que amanhã nós iremos fazer, que amanhã é segunda-feira, mas nessa noite o Espírito Santo de Deus ele está chamando para algo diferente neste lugar. Então você vai orar comigo nessa noite. Senhor, eu quero te pedir nessa noite, na medida que a tua palavra for transmitida, Senhor, que o Senhor possa trabalhar em cada vida que está aqui nesta noite. Senhor, este lugar é teu, Senhor. Essas pessoas que estão aqui, cada um são teus, Senhor. Nós somos pequenos, reconhecemos que de nós mesmos, nós não temos nada, nós não podemos fazer nada, mas nós sabemos que o Senhor está neste lugar. Então faz a
lhe apraz fazer no nosso meio nesta noite, Jesus. Tira as barreiras, impedimento, as amarras, Senhor. Cadeados do inferno que queria aprisionar vidas neste lugar, quebra nesta noite. Há poder no teu sangue, Jesus. Fica conosco. Se entrou algum espírito neste lugar que não te louva, que não glorifica o teu nome nesta noite, nós repreendemos no nome de Jesus e te pedimos, fica neste lugar. Senhor, faz aquilo que lhe apraz, é o que eu te peço. E já te agradeço, no teu nome mesmo. Amém e amém. Irmãos, nós lemos aqui, em 2 Reis 4, está contando a história de uma mulher. Não se fala muito dela, do seu esposo, mas conta a história que ela está enfrentando em sua vida. Pois nessa época que essa história bíblica foi escrita, as mulheres dependiam de seus esposos para serem os mantedores da sua casa. Então ela necessitava ter o seu esposo para trazer o suplemento, trazer aquilo que era necessário. E de repente essa mulher, ela se encontra num cenário de luto, pois a Bíblia vai dizer que seu esposo morre. E a Bíblia vai dizer aqui no título, diz, Eliseu aumenta o azeite da viúva. Eu creio que essa mulher, ela está em desespero, ela está preocupada, e ela está angustiada, lutando, porque eu creio que chegou uma altura da sua vida que os credores batiam em sua porta e queria que ela pagasse aquela dívida que seu marido havia deixado. E creio que essa mulher impossibilitada, pois da onde ela tiraria aquela quantia para pagar aquela dívida? E a Bíblia vai dizer que o credor chega na sua porta e, conjecturando, eu creio que ele fala para ela, olha, então já que a senhora não tem esse valor para pagar essa dívida, então a única solução é eu levar os seus filhos para serem escravos. Pois seria a única maneira que essa mulher teria condições de pagar essa dívida. Pois uma mulher que não tinha marido, nessa época ela viveria num lugar de miséria, num lugar de escassez de tudo, ela não teria condições para nada. E eu penso como mãe, imaginando o desespero dessa mulher, porque que mãe que vai chegar alguém e dizer, olha, então já que você não vai me pagar, eu vou levar os seus filhos. Porque como seria sanada essa dívida na medida que os filhos dela trabalhassem para aqueles credores, seriam cada dia descontado aquele valor que aquela mulher deveria aos credores. Só que quando nós lemos a palavra do Senhor aqui, vai dizer que certa mulher, das mulheres, dos discípulos do profeta, pois naquela época o profeta era a boca de Deus que falava com o povo. Deus, ele se revelava para o profeta. Então Eliseu era a representação. Eu vou pedir para as crianças ficar quietinho um pouquinho, senão atrapalha a tia aqui, em nome de Jesus. Amém? Mayra, qualquer coisa, coloca um lá atrás, um na frente, mas vamos ficar quietinho, meus amores. Ouvir a palavra de Deus, que vocês também vão ser alcançados. Amém? Então eu creio que essa mulher, ela lembra. O meu esposo, ele era um servo de Eliseu. Ele andava com o profeta, ele servia ao Senhor. E aí nós lemos a palavra de Deus, nós poderíamos ler aqui, que essa mulher, ela talvez ia se desesperar e falar, meu Deus, leva os meus filhos. Não tem jeito. A única maneira é essa mesmo, levarem os meus filhos, deixar eles lá.
Só que, irmão, irmã, o que eu quero dizer nessa noite, através dessa palavra, é que quem sabe a quem recorrer, ele pode até se achar desesperado, ele pode até achar que não tem jeito, ele pode até achar que vai ter perda, ele pode até achar que não vai ter solução, mas aquela mulher, ela lembra, tem alguém que eu vou recorrer, que é o único que vai intervir a Deus, para que a minha causa seja solucionada. Ela podia ir na vizinha e dizer: os meus filhos vão ser levados. Ela podia ir para uma amiga e dizer: os meus filhos vão ser levados. Mas ela vai no lugar certo, ela bate na porta certa, ela busca a pessoa certa. Só quem pode ajudar ela era o Senhor, e ela bate na porta certa. E ela vai ter com Eliseu. Aleluia. E ela diz assim, ó: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. Ainda que ele estava morto, mas era um homem que tinha temido ao Senhor. Era um homem que eu creio que aquela mulher via o exemplo dele diante do Senhor ali, perante Eliseu, um homem de fé, um homem que sabia que tinha um Deus grande e poderoso. E ela vai até Eliseu e diz: meu marido morreu, e o Senhor sabe que ele temia ao Senhor. Aleluia. Nessa noite Deus está dizendo para nós: ei, conta o teu problema para Jesus. Talvez você não está com uma sentença que vão levar os seus filhos, mas talvez tenha algumas sentenças. Quando eu li essa palavra, eu via o cenário dessa mulher, e ali eu lendo e acreditando e vendo como Deus é especialista em mudar cenários na vida do homem, na vida da mulher. Essa mulher era para ficar sozinha, já viúva, não tinha o marido, ia ficar sem os filhos também. Só que ela acredita que tem um que pode ajudar ela. Nessa noite você acredita que tem um Deus que pode te ajudar nessa noite? Nessa noite você crê que tem um Deus que trabalha em favor daqueles que nele espera, e que a nossa vinda aqui na casa de oração não é em vão, porque muitas às vezes acham que nós chegamos aqui, louvamos, sentamos e é umas horas vagas que nós tiramos. Não, o mundo espiritual está se movendo ao nosso favor, e Deus está trabalhando na causa de cada um específica nessa noite. Deus é aquele que sonda a tua alma, sonda o teu coração. Aleluia. Ele temia o Senhor. E chegando o credor para levar os meus filhos e para serem escravos. E aí Eliseu faz uma pergunta para essa mulher. Ele pergunta para ela: diz-me, o que eu posso fazer? Aleluia. Diz o que tens em casa. Essa mulher, pelo que nós lemos no texto da palavra de Deus, ela não tinha o esposo, e ela estava passando também por um momento de escassez, diaconisa Heloísa. Porque o profeta, ele pergunta bem na área que também ela estava passando por dificuldade: me diz o que tens em casa. E ela responde: a tua serva não tem nada, senão uma botija com um pouquinho de azeite. Ela declara o que ela tem na casa dela. Eu creio que ela não tinha mais nada, só uma botija e um pouquinho. Mas deixa eu te falar uma coisa: Deus, ele não precisa de coisas grandes para trabalhar. Sabe, ele diz nessa noite: sabe esse pouquinho de fé que você acha que você tem? É nesse pouquinho de fé que ele vai trabalhar na tua vida. É nesse pouquinho de esperança que ainda tem dentro de você, quando as circunstâncias quer dizer que não dá, que não tem jeito. É nesse pouquinho que ainda resta dentro de você que ele quer trabalhar nessa noite. Porque muitas das vezes a tua fé está lá em cima, mas muitas das vezes você diz para Deus: Senhor, eu só estou com um pouquinho de fé, Jesus.
Senhor, eu estou me arrastando, eu só estou conseguindo um pouquinho orar diante de Ti, Jesus. E Ele manda dizer para alguém nessa noite: é nesse pouquinho que vai vir o Teu milagre nessa noite. Eu creio que nessa noite vai ter milagre no nosso meio, e você vai testificar da grandeza do nosso Deus. A tua filha não tem nada senão um pouquinho de azeite numa botija. Aí ele dá uma ordem. Deixa eu dizer uma coisa para você. Aquilo que Deus tem mandado você fazer, obedeça ao que Ele tem ordenado para você fazer. Porque nós vemos aqui nesse texto a instrução que o profeta, ele dá para essa mulher. E se talvez é eu e você no dia de hoje, nós olhamos e dizemos: não, o Senhor tem certeza mesmo que eu tenho que fazer isso? Não é assim? Não é assim? Porque às vezes Deus pede algumas coisas para nós, e às vezes a gente fica questionando: será? Será, Senhor? Será que não é da minha cabeça? Deus manda dizer para alguém que não é da tua cabeça, é Deus te ordenando para fazer algo. E por que você ainda está relutando? Por que você ainda está pensando: ai, será? Será? Deus está dando a receita para a tua vitória nessa noite. Aleluia! Palavras do altar vira decreto na vida daquele que nele crê. Aleluia! Aí ele diz assim: ó, então vai, pede emprestado vasilhas. Olha que coisa. Deus trabalha, irmãos, de uma forma tão extraordinária. E eu estou sentindo a graça de Deus aqui nessa noite, irmão. E Ele está falando com quem veio nessa noite. Ele está falando conosco nessa noite. Pede vasilhas emprestadas. Aí Ele diz ainda: e não poucas. Porque essa mesma Bíblia fala que do nada Deus cria tudo, não é assim? Ele não precisa de tudo para fazer mais ainda. Do nada Ele cria tudo. Se eu não me engano é no Salmo 78, 19, que diz assim: pode Deus preparar mesa no deserto? Você acredita que Deus pode? Você acredita que Deus pode? Deserto é lugar de nada. Mas aí ele faz uma pergunta: pode Deus preparar mesa no deserto? Claro que pode, Ele é Deus. Ele é Deus, Ele pode. Essa mulher só tinha um pouquinho, mas vai, pede vasilhas emprestadas, mas não pouca. Porque quando Deus chega, irmã Heloísa, Ele surpreende de uma tal maneira que Ele abençoa você, o teu vizinho do lado, Ele abençoa teus filhos, Ele entra com providência, Ele muda a história. Aquele que não era passa a ser. A enfermidade vai embora. O teu marido que não é salvo, Ele salva, porque quando Ele chega, não tem o que fica quando esse Deus chega. Aleluia! Não tem decreto do homem que resista à ordem da boca de Deus. Eu vou falar de novo para alguém entender. Não tem decreto do homem que resiste o que sai da boca de Deus. Aleluia! A vida dessa mulher havia um decreto. Você está viúva e agora vai ficar sem os seus filhos. Só que na boca do homem, Deus já estava preparando um milagre extraordinário para acontecer na vida daquela mulher. Deixa eu dizer uma coisa: o cenário que você está vivendo hoje não é o que Deus tem para você. Não, Deus está te forjando para você ter um testemunho para contar, porque o cenário de hoje não é o que Deus tem para amanhã para você. O cenário de hoje não define aquilo que Deus tem para você nessa noite. Eu insisto em dizer: o cenário que você está vivendo não é o que Deus define para você. Vai, pede vasilha. Aí eu fico imaginando, quando eu leio, né? Eu imagino essa mulher: irmã Heloísa, me dá uma vasilha, irmã Heloísa. Eu preciso de uma vasilha, eu não tenho. Só que também,
deixa eu te falar um segredo aqui. Há coisas que você pode até comunicar, dizer, me empresta, só que você não vai poder falar para que é. Tá entendendo? Tem ferramentas que você vai usar e você não vai poder falar para ninguém. É você e Deus, Deus e você. Aí nós, vamos dizer, eu vou falar por mim, muitas vezes nós temos uma curiosidade, né, irmã Heloísa? Talvez fosse eu diria, mulher, para que você quer essa vasilha? O que você vai fazer? Não é assim a primeira coisa? E eu creio que ela diz assim, ó, só me dá. Eu vou trazer para você, fica tranquila, eu só quero emprestada. Sabe o que Deus está falando para nós nessa noite? Tem gente que não venceu ainda porque conta tudo da tua vida para todo mundo. A primeira coisa que acontece é um WhatsApp que bate para alguém. Ei, começa a aprender a ir na porta certa. E se não tem porta certa, entra mesmo no teu quarto, dobra o teu joelho e fale com o teu Deus que pode resolver o teu problema. Aí creio que ela vai, Mari, me empresta uma vasilha. Irmã Claudete, me empresta. Elda, me empresta uma vasilha. E os seus filhos levando para dentro de casa. E quem está olhando não está entendendo. Porque ninguém precisa entender o que Deus está fazendo na minha e na tua vida. Aí creio que ela consegue todas as vasilhas. Agora vamos conjecturar aqui. Eu vou até tomar um pouco d'água. Uma botija. Vocês já viram botija? A minha mãe tinha uma botija de água. Que era igual um filtro de barro, né? Antigamente tinha nas casas, ela é gordinha assim e sobe e tinha uma tampinha. Agora vamos conjecturar aqui, se ela tinha uma botija que era um pouco maior que esse copinho, e a Bíblia vai dizer que só um pouquinho de azeite, pouco a gente acha assim que ainda é. Quando o marido pergunta, viu, tem que comprar uma coisa no mercado? Não, ainda tem um pouco, porque está na metade, não é assim que a gente fala? Agora, se ela fala um pouquinho para o profeta, eu creio que era só o fundinho da botija. Aí, ela está debaixo de uma ordem, porque boca do profeta naquela época, hoje nós temos o livre acesso. O véu foi rasgado. Hoje nós falamos com Deus, Ele fala conosco. Mas naquela época era o profeta que dava a ordem para o povo, né? Que Deus mandava e eles ordenavam, segundo a ordem de Deus, o povo. Aí, ele fala assim, ó, você vai pegar as vasilhas. Quem é espiritual nessa noite vai entender o que Deus está falando conosco. Você vai pegar as vasilhas. Você vai pôr tudo dentro da tua casa. E aí você não vai chamar a tua melhor amiga, não vai chamar o teu melhor amigo. É tu e os teus filhos. Aí você vai fechar a porta. Você vai pegar aquela botija que tem só um pouquinho de azeite e você vai começar a virar nas vasilhas. Irmão, coisa de Deus é coisa sobrenatural. Tem gente que ainda não entendeu que o mundo espiritual é poderoso, irmão. Assim como o mundo das trevas, ele trabalha para derrubar você. O mundo espiritual também é forte, é poderoso, é Deus dando ordem. Agora eu imagino, irmã Heloísa, que essa mulher estava acreditando na palavra, ela não duvidou. Porque ela fez tudo que ela recebeu a ordem. Filho, traga uma vasilha. Aleluia. Encheu, mãe. Então leva. Aleluia. Aleluia. Deus diz nessa noite, Deus não vai trabalhar só na tua causa, mas Ele vai trabalhar em você também nessa noite. Ele vai encher você do Espírito Santo dele nessa noite. Ele quer derramar o óleo dele em você nessa noite. Ele quer te dar esperança nessa noite. Ele quer te encher nessa noite. Deixa Jesus te encher nessa noite. Aleluia, porque o óleo significa o poder e a unção de Deus sobre a vida de quem crê nessa noite.
Aí eu fico pensando, filho, traz mais um. E ela vira. Encheu, leva. Traz mais um, encheu, leva. Traz mais um, encheu, leva. Traz mais um, encheu, leva. É só para quem acredita em milagre nessa noite. Hoje é noite de milagre. Eu estou vendo Deus operar. Ah, se você não acredita, eu estou acreditando que eu estou saindo aqui de posse do meu milagre nessa noite. Tem milagre de Deus para nossa vida nessa noite. Aleluia. Tem milagre de Deus neste lugar. Ah, deixa Deus operar dentro de você nessa noite. Olha o Espírito de Deus te trazendo esperança novamente nessa noite. Hoje, nessa noite chuvosa e fria, Ele te trouxe para consolar o teu coração e dizer: é do pouco que eu vou fazer tudo e muito na tua vida. Ah, Jesus, eu creio. De repente essa mulher olha e diz para o filho dela, mais uma vez: traga uma vasilha. Aleluia. Ele olha para ela e diz: não tem mais. Acabou. Só que daí o que é interessante, que ela ainda continua, mesmo com o milagre dentro da casa dela, ela continua ainda buscando. Ela vai até o profeta e diz assim: olha, agora já foram cheios todos os vasos. O que eu faço agora? Você está entendendo? É direcionamento. Não queira fazer aquilo que você quer das tuas forças, falar o que você quer, fazer como você quer. Ah, Deus diz aqui nessa noite ao meu coração: tem pessoas que estão usando as ferramentas erradas, aleluia, as armas erradas. Na hora que é para você lutar com as armas espirituais, você quer lutar com as tuas forças, e Deus está dizendo: agora é hora de você lutar com as armas espirituais, para que o maligno caia por terra e o nome do Senhor seja glorificado. Não adianta nós queremos lutar com armas espirituais quando nós temos que ter atitude. E não adianta também, na hora que nós temos que lutar com as armas espirituais, nós querer ter atitude de colocar a nossa mão. Essa mulher, ela está vivendo um momento que ela está lutando espiritualmente, porque ela está crendo na palavra do profeta. Não, mãe, não tem mais vasos vazios. Profeta, agora o que eu faço? Agora você vai. Pega e vende. Aleluia. Sabe? Quando Deus ele faz o milagre, irmão, Ele faz por completo. Eu já vi gente subindo em altar e testemunhando coisa e depois falando outra coisa, dizendo: não, é que aí não era. Não, Deus não é Deus de confusão, irmão. Esse negócio da pessoa falar uma coisa e depois falar outra que... Não é. Porque quando Deus faz, Ele faz perfeito, Ele entra com providência, Ele dá jeito, Ele move coração, Ele abre porta, Ele traz alguém para te abençoar, ou Ele te dá estratégia, mas não fica na confusão, não, é tudo esclarecido. Vai, agora você vai vender e vai viver do quê? Do resto. Então a bênção foi grande ou não foi? Porque se ela ainda vendeu, irmã Vívia fala, vive do resto. Uma pessoa vive muito. Então o profeta disse para ela, você vai viver do resto? Foi muita bênção, irmã Heloísa. Aleluia. Tem gente aqui que está pensando que só vai viver na prova, na escassez, na dificuldade. Só que Deus é aquele que entra em todas as áreas da vida do homem e da mulher.
Deus, Ele não quer te ver mendigando, Ele não quer te ver esfarrapado, Ele não quer te ver com as coisas dentro de casa quebrada. Não, Deus é um Deus que Ele pode todas as coisas. Quando Ele entra na vida do homem, Ele entra na espiritual, na material, na sentimental. Ele entra em todas as áreas porque Ele é Deus. E você crê que Ele está entrando nas áreas que você precisa nessa noite? Irmão, eu creio na palavra de Deus. A palavra de Deus é fiel. Só que eu quero te dizer nessa noite, fica na vontade de Deus. Fica na direção que Deus está te dando nessa noite. Sabe por quê? Porque muitas das vezes Deus dá a direção. Se essa mulher faz diferente, ela não alcança a bênção que Deus tinha para a casa dela. De ela continuar com seus filhos do lado dela. Porque ela precisava dos filhos do lado dela. Porque ela obedeceu. E eu sempre ouvi, obediência gera bênção. Então obedeça. Faça o que Deus está falando para você fazer. Bate nas portas certas. Eu costumo dizer, tem gente que pede oração para quem não ora, irmão. Cuidado. Porque às vezes você fica, ora por mim, aquela pessoa não ora nem por você e nem por ela. Aí fica complicado. Bate na porta certa. Ou então você pede oração, conta o teu problema e depois está na boca de todo mundo está sabendo o teu problema. Mas bate na porta certa. Tem remanescente sim, que ora por você, que vai te ajudar, que vai te aconselhar. Mas tem pessoas que você tem que pedir discernimento a Deus e dizer, ali não. Bate na porta certa como essa mulher. Ela diz, meu marido temia o Senhor, ele andava com o profeta. E quem teme ao Senhor não fica confundido, não fica enganado. Não, a bênção do Senhor não acrescenta dor, meu irmão. Não, a bênção do Senhor não acrescenta dor na tua vida, pode ter certeza. Aí ela vai. E olha que interessante, quando as vasilhas acabam, o azeite para, olha o milagre. É o suficiente, não tem mais. Então, ela fez saber ao homem de Deus, e ele dá ordem, vende, paga a tua dívida e vivei do resto. Creia nessa noite. Aleluia. A história bíblica é contada, irmão, mas eu sei que tem pessoas aqui que falam, mas será? Não é meus filhos que estão sendo levados, mas Deus sabe o que você precisa. Não é verdade? Cada um aqui, se eu perguntar, tem alguma coisa que tem colocado diante do Senhor? E tudo que é colocado diante do Senhor tem resposta. Mas não saia do direcionamento de Deus. Porque Deus está nos direcionando nesta noite. Hoje você tem o próprio Deus que você pode colocar as tuas causas diante de Deus. Sabe? Deus está dizendo nessa noite, por que está ansioso o teu coração? Por que está preocupado? Aleluia, os que esperam no Senhor, renova as suas forças. Ele quer renovar as tuas forças nessa noite. Ele quer renovar as tuas forças nessa noite. Ele quer te dar ânimo de novo. Ele quer te dar alegria nessa noite. E nessa noite também é um culto de família. Deus está visitando lares aqui nessa noite. Deus está repreendendo o espírito de confusão dentro de lares aqui nessa noite. Ele está trazendo paz. Se coloque de pé nessa noite. Vai nessa noite. Aleluia. Vive daquilo que Deus tem preparado para você. Aquilo que Deus tem preparado para você, o inimigo não pode roubar. Não. O decreto que Deus decretou sobre a tua vida, sobre a tua casa, ninguém pode apagar aquilo que Deus escreveu para a sua história. Mas eu vou te dar uma receita. Seja firme e constante na presença de Deus. Na medida que você é firme, que você é constante. Uma vez uma pessoa me perguntou assim, irmã Simone,
Você está de segunda a segunda na igreja, porque quando a gente dirigia a igreja em Boituva, além de estar lá, a gente estava sempre nos cultos aqui. E alguém me perguntou, por que você está na igreja todo dia? Você está perdendo o tempo da tua vida, você vai envelhecer, você não vai aproveitar nada. Aí eu respondi, bobo é você, porque eu estou ganhando tempo. Porque eu estou aos pés do meu Jesus. Fica com Jesus que é melhor. Aleluia. Permanece na presença que é melhor. Não deixe as vozes do inimigo frustrar aquilo que Deus tem. Eu vou pedir para o irmão Wilson louvar um louvor. Aquele da cura, teu nome é cura, irmão Wilson. O senhor louva para nós? Aleluia. Jesus ainda está operando no nosso meio, irmão. Aleluia. A gente olha assim e fala, podia vir todos que congregam conosco, mas veio você e eu e estamos aqui, estamos sendo tocados nessa noite. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero chamar a irmã Mariana aqui, eu vou orar por ela. Eu vou fazer o que o Espírito Santo de Deus está mandando eu fazer nessa noite. A irmã Claudete também, vem aqui, irmã Claudete, nós vamos orar pela senhora. Aleluia. E a igreja vai estender a mão para o altar. E nós em concordância vamos clamar ao Senhor. Porque a Bíblia diz que o que é ligado na terra é ligado no céu. Na medida que nós abençoamos essas vidas aqui, o Senhor é aquele que abençoa a tua vida também. Pode louvar, irmão Wilson. Jesus, quero declarar teu nome. Aleluia. Sobre toda mente e coração. Pois sei que existe paz em tua presença. Clamo Jesus. Quero declarar teu nome, quebrando os vícios dessa geração. Declaro que há esperança e liberdade. Clamo Jesus. Teu nome é cura. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, incendia. Jesus, quero declarar teu nome sobre toda alma em depressão, ansiedade, medo, sai agora. Clamo Jesus. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, incendia. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, incendia. Declare pelas ruas o nome de Jesus.
sobre sua família, clame o santo nome, Jesus. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família, clame o santo nome, Jesus. Seu nome é cura, é poderoso. Seu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, incendia. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, incendia. Jesus, quero declarar teu nome sobre toda alma em depressão, ansiedade, medo, sai agora, clamo Jesus. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família, clame o santo nome, Jesus. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família, clame o santo nome, Jesus. Seu nome é cura, é poderoso.
arrebatado e nós ficamos. Ele deve estar resolvendo alguma coisa ali fora. Vamos agradecer ao Senhor nessa noite. Creia nessa noite. Talvez você fale assim, a pastora não me chamou para orar lá na frente, mas você também foi alcançado pela boa mão do Senhor. Porque a palavra de Deus, ela alcança todo